Gente, presta atenção aqui, o problema não é perder para o Flamengo no Maracanã, não. O imenso problema é ter perdido para o Botafogo por 4-0 na estreia, é ter perdido em casa para o Coritiba, é ter empatado com o misto do Corinthians em casa. O Cruzeiro ao lado do Inter e do Vasco são os times que mais perderam no Campeonato Brasileiro, gente. O Cruzeiro tem a pior defesa da competição, tá batendo cabeça num nível absurdo. Falando em nível, o de concentração do Cruzeiro oscila demais, é impressionante. Ó, ter perdido o Romero eu considero, foi uma trozoba, fez falta pra caceta mesmo, sabe? Embora eu até considere que o Matheus Henrique nem tenha comprometido, feito um jogo horroroso, não foi isso. Agora, o Caio Jorge também ali na frente faz falta demais. Dois que montam esse pilar desse time, gente. E eles não foram pro jogo. E só um detalhe aqui, presta atenção, ô Gerson, é só isso? É só isso aí? Não dá, cara, não dá, ué. Embora o Cruzeiro tenha feito a melhor campanha no estadual na primeira fase, embora o Cruzeiro tenha conquistado o título no domingo, porrada comeu e o Cruzeiro foi campeão, teve muita dificuldade durante a competição e muitos questionamentos. É só lembrar do gol contra o Betim no último minuto, né? E outros jogos ruins que o Cruzeiro fez, inclusive no campeonato estadual. Agora, no brasileiro, o Cruzeiro pode fechar a rodada na lanterna. Caso o Vasco, por exemplo, some um empatezinho, um pontinho contra o Palmeiras, sabe? A gente falou aqui que a zoeira pela conquista do campeonato estadual só duraria até o meio-dia da segunda-feira. Acabou, gente. Agora é virar no brasileiro. A pressão voltou e numa carga absurda, é carga máxima de pressão. O Cruzeiro pega o Vasco domingo e se não ganhar, cai até a minha mãe do céu. Pode escrever aí. Cai até minha mãe do céu. Vai ter que ficar elétrico domingo contra o time do Renato Gaúcho. 2-0 Flamengo. Vou dizer um negócio para vocês. O Cruzeiro perder para o Flamengo de 2-0, ganhar de 2-0 do Flamengo, tá tudo certo. Agora, o Cruzeiro em 15 pontos, ele tem apenas 2. Ele hoje está na vice-lanterna do campeonato. Se o Vasco amanhã fizer um ponto contra o Palmeiras, o Cruzeiro vai ser lanterna. Estamos na 5ª rodada. O Cruzeiro tem 2 pontos. É muito preocupante essa situação. O Cruzeiro não chuta em gol. O Cruzeiro não chuta em gol. Sabe? É um time que não cria nada, não chuta em gol. O Gerson, eu avisei para vocês, o Gerson é isso, gente. O Gerson é isso aí que vocês estão vendo. Jogador absolutamente normal, que pagaram 200 milhões nele. Sabe? Não tem condição. Eu avisei, ganhou o Campeonato Mineiro. Aí os passapano, ganhou o Campeonato Mineiro. Gente, Campeonato Mineiro, Carioca, Baiano, Pernambucano, não vale nada. O que vale é isso aí, ó. É brasileiro, é Copa do Brasil, é Libertadores. Eu não vou fazer o programa hoje, porque hoje é meu aniversário, tô com a minha família, mas tô vendo o jogo aqui no final, pô. Sabe, o Cruzeiro não chuta em gol. O Cruzeiro, tão maravilhoso ano passado, não pode ter só 2 pontos no campeonato, gente. É inacreditável. Sabe, o trabalho do Tite é horroroso. Sob todos os aspectos. Sabe, trabalho horroroso. O time não tabela, não dribla, não tabela, não toca, não chuta em gol. Sabe? Vão esperar o quê? O Tite afundar o Cruzeiro para poder demiti-lo? Aí já era. Ele fez isso com o Atlético Mineiro. Ele perdeu um turno inteiro. Quando tentaram contratar outros treinadores, o Atlético caiu. Sabe? A preocupação é essa. Por isso que a gente fala. Não tenham como parâmetro campeonatos estaduais. São competições falidas, retrógradas e ultrapassadas. Aqui, jogando mal demais, está dizendo o Robson. Gerson é banco, jogou dinheiro fora. Eu avisei. O Tite pediu para o presidente gastar 200 milhões no Gerson. O jogador normal. Sabe, se trouxesse o Almada, aí sim, mas Gerson, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Edu Panzi, agora com um pouco mais de tempo para a gente conversar sobre o jogo, sobre como a partida se desenvolveu. O Cruzeiro levou um gol muito rápido, né, Edu? Depois ficou correndo atrás do Flamengo o resto do jogo, né? Você paga muito caro quando você erra contra o Flamengo, né? E sendo muito sincero, Cirilo, eu não acho que o Cruzeiro fez um jogo ruim, tá? Não acho que a Finalizou partida... muito, né? A partida não foi ruim, o jogo foi equilibrado a maior parte do tempo. O Cruzeiro conseguiu fazer o Flamengo se preocupar, o goleiro Rossi trabalhar, a defesa do Flamengo forçou alguns erros da defesa do Flamengo. Mas, cara, você não passa impune com 4 minutos de jogo começar a cometer 3 erros contra o Flamengo.
O primeiro deles, uma bola aérea que vai na trave, no mesmo lance você erra a saída de bola, o Flamengo faz 1-0. Aí você sai no meio de campo, entrega outra bola, o Vidalba, e o Flamengo por pouco faz o 2-0 com o Arrascaeta. Fabrício Bruno tira em cima da linha. E aí, a partir daí, o Cruzeiro entra no jogo. E o jogo é equilibrado, cara. Você pega os números muito parecidos, posse de bola, finalizações, só que o Flamengo, as chances que criou, as grandes chances do Flamengo foram mais perigosas que as do Cruzeiro. Muito em função da fragilidade de um time que teve que sair para o jogo desde os 4 minutos. Aí aparece o Cássio na segunda etapa, faz 2 grandes defesas, mas o Cruzeiro lá na frente também incomoda, acaba incomodando o Flamengo. E o Tite vai para o tudo ou nada, é o que eu faria. Você perdendo no Campeonato Brasileiro por 1-0 é diferente de um mata-mata. O mata-mata, às vezes, você está perdendo por 1-0, você segura ali, volta para casa para decidir na sua casa com um gol de diferença, você volta vivo. No Brasileirão não, cara. No Brasileirão você está perdendo por 1-0, vai para cima para tentar empatar. Foi o que o Cruzeiro fez. Deu uma desorganizada, evidentemente, porque você coloca o Christian de lateral direito, você enche o time de atacante, de meia, é óbvio que você vai dar espaço e o seu adversário vai tentar aproveitar o contra-ataque. E o Cruzeiro teve a oportunidade, ou algumas oportunidades, para empatar o jogo. Foi incompetente, esbarrou também na boa defesa do Flamengo, numa boa noite do Rossi, e em um desses contra-ataques, o Flamengo acabou matando o jogo, na bola do Samuel Lino para o Carrascal, que tem muita categoria, na saída do Matheus, que substituiu o Cássio, que saiu lesionado, o Flamengo mata o jogo e faz o 2-0. Acho que não cabe pesar a mão na derrota contra o Flamengo. A derrota contra o Flamengo, num jogo, em boa parte, equilibrado, é normal. O anormal é você perder 3 pontos para o Coritiba. O anormal é você ser superior ao Corinthians, ter uma expulsão tola no segundo tempo e ver o adversário empatar o jogo. São 5 pontos que você rasga, embola e joga no lixo. O anormal é você estar devendo esse número de saldo porque você fez um segundo tempo ridículo contra o Botafogo e perdeu por 4-0. Acho que o Cruzeiro não pode pagar nesse jogo contra o Flamengo pelos erros anteriores. Mas o Campeonato Brasileiro é implacável. No momento em que você respira na temporada, que você bate campeão estadual, que você vence o seu principal adversário, o jogo seguinte é contra o Flamengo. E você perde William, você perde Romero e você perde Caio Jorge. Que se estivessem hoje em campo, talvez o placar poderia ter sido diferente. Por que não? O Cruzeiro equilibrou o jogo em boa parte, sem essas 3 peças. E o Caio Jorge é simplesmente o cara responsável por quase metade dos gols do Cruzeiro na temporada e na última temporada também. O futebol é implacável. Depois de um final de semana de tanta alegria, você perde peças importantes, pega o melhor time da América do Sul e acaba sendo derrotado. O Cruzeiro está pagando por jogos anteriores, não pela derrota contra o Flamengo. Para mim, o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro é uma tragédia anunciada. Lembra que no comentário do jogo do título contra o Atlético, eu falei o seguinte, galera, hoje não vou criticar, não vamos falar de tática, não vamos falar, mas eu tenho coisa para poder falar. Mas hoje, vamos nos dar o direito de curtir? Foi o que nós fizemos lá no jogo contra o Atlético. Só que a chave virou, já não tem Campeonato Mineiro mais e o negócio agora é Campeonato Brasileiro. E a pegada, irmão, é completamente outra. O adversário fraco no Campeonato Mineiro é um Norte, é um Tombense. Um adversário fraco no Campeonato Brasileiro é um Inter, é um Vasco, que não está num bom momento, é um Remo, é um Atlético Paranaense. Esses são os jogos, teoricamente, vamos dizer assim, mais fáceis em relação ao Flamengo, em relação ao Palmeiras. E a gente percebe um time lento, um time pesado, um time que não consegue sair pro jogo. E o que mais me preocupa, cara, o Cruzeiro tomou um gol pro Flamengo hoje por erro de fundamento. O Neisser errou um passe de 2 metros. Houve, pra mim, também uma má vontade absurda do Fagner na jogada, que a bola passa na frente dele, ele não chega na bola e depois assiste o restante da jogada parado. E o Flamengo vai lá e faz o gol. Aí, quando o Cruzeiro errava a saída de bola contra o Pouso Alegre,
e os caras desperdiçavam a oportunidade, quando o Cruzeiro entregava para um Tombense da vida, aí a gente falava aqui, gente, graças a Deus que é o Pouso Alegre, graças a Deus que é o Norte, graças a Deus que é o Betim, porque se for o Flamengo, se for um Palmeiras, nós vamos tomar gol. Pode puxar meus vídeos de comentário aí que você vai ver falando isso. Nenhuma, nem duas, nem três vezes. E aí tá a verdade. O Cruzeiro saiu jogando errado, entregou, o Flamengo foi lá e fez. E me preocupa porque em outros lances do jogo, por exemplo, não sei se foi o Matheus Pereira, teve uma hora que ele deu um passe top pro Neisser, aquele que você já pega a bola girando e sai pro jogo. Por que não deu sequência de jogada? Porque não dominou a bola. Erro de fundamento, domínio. Olha como erra passes o Cruzeiro. Outra coisa que me incomodou demais o jogo inteiro é aquela posse de bola irritante. Que o Fabrício Bruno pega a bola, toca pro Vidalba. Aí o Vidalba toca pro Kaique. Aí o Kaique volta pro Vidalba. Que manda a bola pro Fabrício Bruno. Que chega lá no Fagner. Que volta pro Fabrício Bruno. Aí manda lá no Cássio. Sabe? Olha a dificuldade. E aí o Flamengo, quando pega a bola, era assim, ó. O Royal já dá um passe lá pra dentro pro Jorginho, que domina, gira, já aciona o Paquetá atrás do Arrascaeta, se bem que o Flamengo hoje não fez uma partida brilhante e nem precisou. Então, qual que é a minha preocupação, né, além disso tudo? Porque, gente, sabe o que vai acontecendo? Vai dando aquela brochada, sabe? 15 pontos já se foram. Nós temos 2. Você sabe o que vai acontecer nesse ritmo? Daqui 3, 4 rodadas, é o Cruzeiro cumprindo tabela, irmão. Com 10 rodadas de brasileiro. Porque se daqui a pouco, mais 4, 5 rodadas, a gente manter esse ritmo, não pega ninguém mais não, gente. Não pega ninguém mais não. Hoje o Cruzeiro tem 2 pontos. O líder já tem 10, que é o Palmeiras, que nem jogou. Que pode chegar a 13. O São Paulo tem 10, não jogou. Pode chegar a 13. 11 pontos de vantagem. 11 pontos de vantagem. Para tirar, são pelo menos 4 rodadas se esses caras perderem os 4 jogos. Palmeiras vai perder 4 seguidas? O Flamengo vai? Não vai. Então colocaram pra gente que os objetivos deste ano eram disputar e ganhar todos os títulos. Não é isso que a gente está vendo. O Cruzeiro foi campeão mineiro, show de bola, mas passou muita dificuldade no Campeonato Mineiro. E esse time aí não está convencendo ninguém.